dia. Ainda temos algumas pessoas que não estão conseguindo ouvir com áudio. A gente tem um sistema aqui que aparece a orelhinha. É Maiana. Mas a gente vai iniciar, tá? Até para respeitar o horário daqueles que iniciaram, estão com a gente desde as 9. A webconferência é assim mesmo, a gente tem algumas questões de acesso, de áudio, talvez desligar a câmera seja interessante, né? Diminuir a quantidade de janelas abertas também ajuda a conexão para não cair. Então, a gente vai iniciar. Qualquer dúvida, como a gente botou só o áudio aqui, a gente vai tirar o áudio das pessoas também para não prejudicar, mas qualquer dúvida podem escrever aqui que a gente vai lendo e vai respondendo, tá certo? Aí, pessoal do Juazeiro. Fica a melhor conexão, Juazeiro, vocês vão perceber. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aqui que a gente vai lendo e vai conversando. Hoje, o propósito é a gente falar especificamente do programa de aperfeiçoamento profissional do programa Primeiro Emprego. Eu sou Carla, estou na gestão do programa Primeiro Emprego. Estela, da CESAB, faço parte da coordenação do programa lá na CESAB. E alguns aqui eu já tenho contato, para quem não me conhece, né? Uma oportunidade agora. E estamos aqui com o objetivo de orientá-los quanto ao programa de aperfeiçoamento profissional, que é uma das metas do programa Primeiro Emprego. E eu sou Luzia, hoje eu estou na coordenação do programa de aperfeiçoamento. E logo que as chefias começarem a apresentar, a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Então, vou dar início, vou fazer uma breve introdução do que é o programa Primeiro Emprego, quais são os objetivos, as principais metas. E a gente vai passar direto para o programa de aperfeiçoamento, porque é o foco hoje, todas as dúvidas relacionadas ao programa. É interessante que as chefias tenham conhecimento e possam contribuir para que os trabalhadores educandos eles possam realizar o programa, que ele é obrigatório por dentro do contrato, tá certo? E a gente pode, inclusive, ao longo da webconferência de hoje, estar fazendo um levantamento de temas que sejam interessantes para a gente trabalhar em outro momento através de web. Ok? Então, o objetivo macro do programa Primeiro Emprego é justamente ampliar a capacidade de inserção no mercado de trabalho de todos aqueles que saíram da rede estadual da educação profissional. Ou seja, só entra no programa Primeiro Emprego quem estudou na rede estadual de ensino, no curso técnico, vai trabalhar nas secretarias. A FESP hoje ela está apenas com a Secretaria de Saúde. E a gente tem Primeiro Emprego, o governo do estado tem Primeiro Emprego nas outras secretarias, né, organizado pela outra fundação, que é a FLEM. Então, assim, hoje, para entrar no programa, o jovem ele tem que estudar na rede estadual de ensino, tirar boas notas e, através da sua nota, é que eles entram, tá? Então, a Secretaria de Educação, ela envia o nome desses alunos para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, e vai fazer, através do sistema, o levantamento daqueles que tiraram as melhores notas, e assim eles vão ser convocados através de diário oficial, nós recebemos os nomes e entramos em contato com eles, tá? Então, eles vão passar a ter a primeira experiência profissional. No início do contrato, não podia ter nenhuma experiência em carteira assinada. E como a gente percebeu que ao longo do programa, muitos já tinham participado de trabalho através de loja, né, em call center, ampliou a possibilidade de contratar com 12 meses de carteira assinada. Então, o propósito é especificamente trabalhar com a primeira experiência profissional. Por isso que a gente também chama de trabalhador educando, por isso que eles estão em processo de aprimoramento, continuidade do aprimoramento, são supervisionados, monitorados, porque justamente eles estão na primeira experiência profissional. Então, o intuito é estimular também a continuidade desse aprimoramento, e aí a ferramenta macro é o programa de aperfeiçoamento profissional que a gente vai estar discutindo hoje e contribuir para a qualificação dos serviços do público. Eu costumo dizer que esse objetivo do contrato do programa Primeiro Emprego, ele engloba todas essas metas que eu vou trazer agora, né? Inserir os 1.500 profissionais, que são específicos para a Secretaria de Saúde do Estado, tá? No mercado de trabalho, título de primeira experiência, então essa é a nossa primeira meta. Executar o programa de aperfeiçoamento profissional para todos os 1.500, ou seja, é obrigatório, entrou no primeiro emprego, eles são obrigados a fazer esse programa de aperfeiçoamento, por isso que no contrato eles assinam
uma cláusula trazendo isso, e para que eles possam realizar, eles têm 2 horas semanais para realizar esse programa, que a gente vai estar tirando dúvidas e discutindo sobre essas 2 horas. Por isso que é importante eles terem 2 horas para participar do programa de aperfeiçoamento. Então, todos, Carla, eu faço faculdade, eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu saio do trabalho tarde e moro longe, faz parte do programa, no acolhimento eles têm ciência que faz parte do programa e é obrigatório, não é opcional fazer esse programa de aperfeiçoamento profissional. Por que é um programa? Esse programa ele tem 300 horas e ele tem 4 cursos dentro, que Luzia, coordenadora, ela vai estar detalhando mais para vocês. A nossa terceira meta é, através do relatório de análise do processo de trabalho, a gente vai propor melhorias. Alguns de vocês já receberam nas unidades, acredito que todos, os monitores e supervisores. Eu estou vendo que Lidiane, o Ricardo, os outros supervisores, Juliana, né? Araceli, estão junto com a gente. Por quê? Através de projetos de melhorias, quando a gente tem 4 encontros pedagógicos com eles, eles vão propor melhorias para o seu ambiente de trabalho, para a sua unidade de saúde, para a equipe, para o grupo, enfim, eles vão analisar, refletir sobre, para poder propor melhorias. Aí vocês estão vendo que é uma meta contratual. Mas aí tem que parar a atividade do trabalho. Tem que parar, porque a gente está justamente mobilizando esses sujeitos para que eles tenham um olhar reflexivo sobre o seu processo e proponham melhorias durante toda a trajetória durante o programa. Tá certo? E a nossa quarta meta é acompanhar, monitorar e avaliar os 1.500 profissionais. Esses mesmos supervisores e monitores que visitam as unidades, eles têm instrumentos onde a gente avalia as atribuições deles. No primeiro momento, a gente avalia se eles estão cumprindo o que é da atribuição dele. Técnico de enfermagem está fazendo o que é de técnico de enfermagem, conforme a classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho, tá? Bem como conforme o catálogo do MEC, dos cursos técnicos de ensino. E assim eles vão acompanhar. Então, no primeiro momento trimestral, eles vão acompanhar se estão realizando. Depois, mais 3 meses, se eles estão realizando e têm dificuldade, tá? Mais 3 meses depois, eles vão avaliar se essas dificuldades foram superadas, melhoradas, o que tem sido feito, tá? E no 4º trimestre, vai estar avaliando se, para além das dificuldades que tenham sido resolvidas, é a nossa expectativa, estão buscando melhorias em cima daquelas atribuições, né? Então, ao longo do ano, ele vai passar por essas 4 avaliações, além das avaliações semestrais, que avalia o desempenho do trabalhador, né? Relacionada à ética, a trabalho em grupo, à empatia, certo? A humanização, que é uma das políticas que a gente utiliza muito aqui na FESP, tá? Ao programa de aperfeiçoamento, se eles estão realizando ou não. Então, tudo isso a gente vem trabalhando realizando com os trabalhadores educando. Alan, é a sua conexão. Voltou? Então, resumidamente, o programa Primeiro Emprego, ele tem todas essas metas acopladas a ele, que fazem parte do contrato dos trabalhadores educando e que eles têm ciência desde o início do contrato através do acolhimento. Tá? Eu fiz uma breve introdução, porque o nosso foco hoje, de fato, é o programa de aperfeiçoamento, e vou passar a palavra para a Luzia estar falando todos os detalhes do programa. Qualquer dúvida vocês podem estar manifestando, e a gente também quer, ao final, sugestões de outras possíveis webconferências sobre este e demais assunto, tá? Bom dia para todos, uma excelente webconferência. Volta para isso, não, né? Ela vai passar para esse lugar que é melhor. Bom dia, gente. Então, gente, para falar do programa de aperfeiçoamento, né, a primeira coisa que nós apresentamos para vocês é essa página aqui. Né? Vocês estão conseguindo visualizar aí na frente da apresentação de vocês uma página. Essa é a página que os trabalhadores educandos acessam para iniciarem os cursos de aperfeiçoamento do programa Primeiro Emprego.
É importante vocês conhecerem essa página, porque muitas vezes um dos problemas que nós temos é que o trabalhador, né, ele não consegue ouvir. Nesse tem algum problema aberto de conexão, é a pressão deles. Não, ele que não está com isso. Só um minuto, gente. Nova Guanabara, você precisa sair e entrar. Quem está representando a imóvel de Guanabara? Ele não vai ouvir. Não ouvi. A gente poderia fazer, né? Geralmente, quando eu faço webconferência, eu faço essas pactuações para poder até a gente dar celeridade à discussão. Vocês que já estão na sala há mais tempo, se puderem nos ajudar, porque vocês têm condições também de escrever aí do lado. Essas pessoas que estão acessando a sala e não estão com o microfone ativado, se vocês puderem ajudar a gente a fazer essa mediação, caso eu não veja, caso o Carlos não veja, a Estela veja, a gente agradece, tá? Então, eu vou voltar aqui para a explicação. Essa sala aqui que vocês estão visualizando na frente de vocês um pontinho vermelho, né? Girando. Esse pontinho aqui, né? Está apresentando para vocês uma página cujo acesso é para que eles possam fazer os cursos do programa de aperfeiçoamento. Geralmente, um dos problemas que nós temos é que eles acessam um endereço e não chegam a essa página e pensam estar no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem do primeiro emprego. Mas o ambiente virtual de aprendizagem do primeiro emprego é esse daqui, tá? Então, olha só. Aqui eles vão colocar, onde tem acesso à plataforma, o login dele, eles vão colocar o CPF deles, sem ponto e sem traço. E a senha é o número de 1 a 6 em sua sequência, como primeiro acesso. Então, esse dado é bem importante vocês terem, porque a gente conseguindo sanar essa dúvida, né, sanar esse acesso, a gente já consegue resolver vários problemas que a gente vem tendo em relação ao acesso ao programa de aperfeiçoamento. Abaixo desse acesso, vocês conseguem visualizar os 3 cursos que são transversais a qualquer curso do programa de aperfeiçoamento. Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. A equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento. Acho que sim. A equipe de desenvolvimento do programa de aperfeiçoamento profissional, ela é composta pela coordenação do programa Primeiro Emprego, pela coordenação pedagógica, pelos apoiadores pedagógicos, técnico de informática, web design, professores conteudistas e assistentes, tutores, e o nosso foco, como a Carla já falou, é quem? Os trabalhadores educandos. Nós consideramos esses trabalhadores tanto responsáveis técnicos, por isso que nós chamamos eles de trabalhadores, como também em processo de formação, por isso que nós dizemos trabalhadores educandos. Geralmente, os cursos em EAD nomeiam esses sujeitos que estão fazendo os cursos de educandos, né? Nós optamos por inserir o nome trabalhador educando para chamar a atenção da responsabilização técnica e também do processo de formação. Aqui é o desenho da estrutura técnico-pedagógica do nosso programa, né? Então, nós temos uma coordenação que visualiza todo o processo de desenvolvimento dos cursos. Abaixo, nós temos os apoiadores pedagógicos e os tutores. Os apoiadores pedagógicos, eles são responsáveis pela formação dos tutores, que, por sua vez, são responsáveis pela formação dos trabalhadores educandos. Então, aqueles tutores que estão sendo responsáveis pela formação dos nossos trabalhadores, eles também passam por um processo de formação. Além desse conjunto de atores, nós temos os professores, o web design e o TI, que estão em paralelo a esse conjunto de atores. Esses professores, eles são professores de referência na área,
Então, se nós temos um curso de políticas públicas de saúde, a pessoa que formulou esse curso, ela foi convidada por nós por ser uma referência dentro desse campo. E nós chamamos esse professor de professor conteudista. Depois que ele formula esse curso, ele passa a ser um professor assistente, porque o curso já está pronto, então ele passa a acompanhar e a monitorar o desenvolvimento do curso, ele muda de função. Gente, qualquer dúvida do que eu for apresentando, à medida em que a gente for apresentando, vocês podem escrever do lado, que aí eu retomo a fala que eu estou fazendo, porque pode ser que eu esteja falando rápido, tá? Fiquem bem à vontade. Aqui é o endereço, certo, do nosso aperfeiçoamento. Aí reforço aquela minha primeira fala, onde nós da FESP-SUS, nós temos 2 AVAs, que é a AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. O programa de aperfeiçoamento profissional do programa Primeiro Emprego, ele se dá em ambiente virtual de aprendizagem. Ele é uma metodologia de ensino à distância, certo? Então, a própria FESP, por possuir 2 AVAs, muitas vezes os trabalhadores educandos tentam acessar o AVA e chegam ao AVA da residência, do programa de residência. E aí tentam fazer o login no programa de residência, não conseguem e justificam que não estão acessando o ambiente virtual porque estão tentando fazer o login lá, tá? Então, a gente agradece e pede o apoio a vocês no sentido de orientar esses TEs, né, abreviando, trabalhadores educandos, para que eles possam acessar o AVA correto. Qual é o AVA correto? É o ava2, aqui ó, o endereço, ava2.fesfsus.ba.gov.br. Então, se eles acessarem a esse endereço, eles vão encontrar aquela página que eu mostrei para vocês lá no início, certo? Que é essa daqui. Chegando a essa página, eles vão encontrar o espaço de fazer o login e o espaço de colocar a senha, certo? Então, o login e a senha. Colocando o CPF deles, sem ponto e sem traço, e a senha de um número de 1 a 6, eles conseguem adentrar o ambiente de formação, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente eles também podem acessar através do celular, do tablet e outros métodos além do computador. Existe um aplicativo Moodle que eles podem baixar no celular deles e eles podem acessar através desse aplicativo o ambiente de aprendizagem. Existem algumas limitações, como assim? Se eles conseguem normalmente participar de fóruns avaliativos e fazer tarefas avaliativas no próprio celular. O que pode ocorrer de limitação é se eles precisarem anexar o documento. E aí, para anexar esse documento, eles vão precisar de um computador. Tá? A relação, né, de mediação pedagógica, né, entre o trabalhador educando e o formador é através do tutor, certo? Então, esse tutor, ele é orientado a fazer essa relação direta com o trabalhador educando. Então, inicialmente, ele faz o quê? Ele faz um grupo de WhatsApp, onde nós orientamos como é que deve se dar essa relação desse grupo de WhatsApp, reforçando a necessidade de que a mediação de aprendizagem se dê especialmente no ambiente virtual de aprendizagem, certo? No AVA. E esse grupo ele possa ser um espaço de fácil comunicação e informação. Uma das coisas que nós podemos fazer para saber se o nosso trabalhador educando ele está, de fato, fazendo o curso e acessando os cursos, é perguntar a ele se ele faz parte do grupo da turma dele. Então, cada tutor, ele faz uma turma, ele faz um grupo de WhatsApp. Então, lá é o grupo da turma dele. Essa mesma turma é a turma que está no ambiente virtual de aprendizagem. Então, provavelmente, se o TE não está participando do grupo do WhatsApp, ele também deve não estar acessando o ambiente virtual de aprendizagem. Raras as exceções, porque temos TEs que não gostam do grupo de WhatsApp,
e faz normalmente atividades avaliativas no ambiente virtual, sem problema algum. Mas não participar do grupo já é um indicativo. Então, vocês podem estar sondando nesse sentido. Além desse contato do tutor com o TE, nós temos mensalmente um monitoramento em relação ao acesso e ao processo de aprendizagem desses TEs. Então, mensalmente, os tutores enviam aos seus apoiadores quais são as dificuldades que esses TEs estão tendo e quais são as facilidades. E nós vamos monitorando mensalmente. Essa webconferência ela foi resultado desse monitoramento. Nós vimos percebendo que alguns dos TEs têm dificuldades de acessar o ambiente virtual, seja porque não consegue compreender o próprio ambiente virtual, cujo tutor tenta explicar e ele não consegue entender mesmo assim, ou porque no espaço de trabalho ele não está tendo esse acesso. Então, a gente resolveu, enquanto gestão do programa, fazer essa webconferência para conversar com as chefias e tentar explicar da importância desse espaço para eles. E também pedir a colaboração de vocês para que viabilizem esse acesso no ambiente de trabalho. Tá? Os cursos do programa de aperfeiçoamento são no total, todos esses trabalhadores que passam pelo programa Primeiro Emprego, eles fazem, no total, 4 cursos. O primeiro curso é o EATIC, que a gente chama. Tá? O que é EATIC? Estratégias de aprendizagem através das tecnologias de informação e comunicação. Ele é um curso de 50 horas. Ele é um curso mais simples, certo? Ele é um curso que se propõe introduzir esses sujeitos nesse ambiente virtual de aprendizagem. Além de outras tecnologias como e-mail, comunicação formal, comunicação informal. Então, esse tipo de discussão ela é feita no EATIC, que nós consideramos como importante para essa introdução deles no mundo do trabalho. O segundo curso é exatamente Introdução ao Mundo do Trabalho. Ele é um curso de 90 horas, certo? 20 semanas, E ele vai discutir junto com esses trabalhadores educandos questões do trabalho. Então, ética, moral, racismo, assédio, habilidades e competências de um profissional no campo da saúde. Então, esses são conteúdos que são abordados nesse segundo curso do programa de aperfeiçoamento. O terceiro curso é o Políticas Públicas de Saúde. É um curso de 100 horas, vejam que é o curso que tem maior carga horária, porque nós consideramos que é um curso que vai discutir junto a esses TEs questões que são importantíssimas para os lugares onde eles estão inseridos, à medida em que eles estão inseridos no SUS. Então, esse curso ele vai apresentar para esses TEs com maior sistematização o que é esse SUS, quais são os princípios desse SUS, a política nacional de humanização, tá? E trazer outras questões do controle social, direitos e deveres dos usuários. Então, todos esses elementos eles são abordados, a rede de saúde no estado da Bahia. Então, são discutidos essa intersetorialidade, esses níveis de atenção são discutidos dentro desse curso aqui de Políticas Públicas de Saúde. O quarto curso é o que nós chamamos de curso específico. O curso específico ele é formado por um conjunto de outros cursos. O próprio TE vai poder escolher, ao final do curso de Políticas Públicas, qual é o curso que eles querem que componha o curso específico deles. E aí nós temos como precursor a escolha deles, certo? Então, nós temos um conjunto de 8 cursos. Eu vou já apresentar para vocês que cursos são esses. A expectativa é que a gente mantenha a ampliação da variabilidade desses cursos à medida em que eles vão sinalizando para a gente algumas necessidades, certo? Então, ao final do PPS, Políticas Públicas, eles escolhem qual é o curso específico que eles querem fazer. O curso específico é de 60 horas. Então, o ambiente virtual de aprendizagem desses TEs, ele é composto, primeiro, pelo EATIC,
segundo pelo IMT, terceiro pelo PPS, quarto pelo curso específico. É só isso? Não. Nós temos uma coisa que nós chamamos de ambientação, é uma coisa. A ambientação é um precursor a todos esses cursos aqui. Como é que se dá essa ambientação? É uma sala, certo? Uma sala de aprendizagem, onde o trabalhador educando, à medida em que ele é contratado pelo programa Primeiro Emprego, independente dele iniciar o programa de aperfeiçoamento ou não, ele já é matriculado nessa sala de ambientação. O acesso é livre e nesse espaço nós temos diversos conteúdos que nós consideramos pertinentes ao processo de aprendizagem deles. Então, lá em PPS eles vão abordar a Política Nacional de Humanização, mas aqui em Ambientação eles já vão ler sobre isso, certo? Então, eles já vão conhecer sobre os dispositivos, já vão conhecer a Carta dos Direitos dos Usuários, já vão se perguntar e refletir sobre empatia. Então, quem acessa essa sala de ambientação vai entrar em contato com conteúdos que nós consideramos, perguntas que nós consideramos pertinentes para o processo de reflexão e aprendizagem. Então, esse período aqui de ambientação, ele vai variar. Para alguns TEs, vai ser em torno de 2 meses. Para outros TEs, vai ser em torno de 3 meses. O que vai determinar esse período de ambientação é o tempo de formação da turma, certo? Então, nós hoje temos um período de formação de turma de até 3 meses. Então, nós matriculamos ele assim que ele entra no primeiro emprego, e em até 3 meses ele forma a turma para começar o curso EATIC, que é o primeiro curso do programa de aperfeiçoamento, certo? Essa sala de ambientação nós consideramos é muito cara para a gente, é uma sala que nós formatamos recentemente, no final deste ano, né? Outubro, acho que foi outubro. De outubro para cá, então alguns TEs podem dizer, mas eu não acessei essa sala, porque eles não acessaram, nem não entraram no programa de outubro para cá, certo? Então, vamos lá. Hoje, nós temos, dentro do programa de aperfeiçoamento, 1.045 TEs. Desses 1.045 TEs, nós temos 24 deles, certo, na sala de ambientação. Nós temos 34 tutores, 4 apoiadores pedagógicos, e que vocês não estão conseguindo visualizar por causa do tamanho da tela, mas essa última bolinha aqui é dizendo o número de professores. Hoje nós temos 9 professores responsáveis pelas elaborações e melhorias dos cursos. A média de trabalhador educando por tutor é em torno de 30 TEs, certo? Existem turmas, a depender daquele período de formação da turma que eu já referi, que a gente vai ter turma com 25 TEs e a gente vai ter turma com 31 TEs. Essa variabilidade vai depender da entrada no programa Primeiro Emprego. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Podemos avançar? Vocês estão ouvindo a gente? Estão entendendo? Está todo mundo ouvindo? Sim. Sem perguntas, ok. Caso algum colaborador ainda não tenha perguntas, boa pergunta, Alan. Então, esses cursos, certo, que compõem o programa, como a gente já explicou, eles têm uma temporalidade, né? Então, eles têm uma lógica. Né? O primeiro curso, ele vai avançando até o curso específico. Ocorre que alguns TEs, né, eles só se percebem que devem fazer esse acesso, né, quando a gente começa a cobrar. E aí isso se dá, às vezes, no curso do IMT ou até, às vezes, no curso de PPS. Nós temos feito um movimento muito maior agora, essa webconferência é nesse sentido, certo? De cobrar mais. Até porque no momento do acolhimento eles são informados, né? Sobre a obrigatoriedade do programa de aperfeiçoamento. E agora estamos aqui reforçando.
E aí, esses TEs que entram na metade do programa, o que é que acontece com eles? Nós temos algumas outras estratégias de recuperação que chamamos de intensiva, certo? Então, eles vão ver, né, a divulgação do EATIC intensivo. O que é o EATIC intensivo? É esse EATIC em 4 semanas, de forma intensiva, com atividades avaliativas semanais, ao invés daquele EATIC na modelagem, na estrutura do programa, como a gente espera, certo? Então, quem entra em IMT, ele vai ter que fazer o curso IMT em paralelo, que é o que se espera que ele faça, e em paralelo ele faz o EATIC intensivo, tá? No PPS, do mesmo jeito. Se ele tiver perdido o intensivo do EATIC quando chegou no PPS, aí é possível que ele perca o EATIC. Então, não dá, né? A gente pede até a ajuda de vocês nesse sentido, não dá para entrar no final do programa para buscar os intensivos, porque pode ser, inclusive, que ele perca o período dos intensivos. Olha, tem uma dúvida aí sobre licença maternidade. Você pode assidualidade, né? Afastamento do... Sim, ótima pergunta também em relação à licença maternidade. Dentro do nosso programa, a gente prevê algumas singularidades. E dessas singularidades, uma delas é a licença maternidade, certo? E a licença médica também é a licença paternidade. Essas licenças, elas não impedem que o TE faça o programa, faça os cursos. Contudo, a gente tem condições, à medida em que nos é sinalizado essas situações, de solicitar o professor assistente, que é uma daquelas figuras, aqueles sujeitos que eu apresentei lá no início, para rever a programação e o tipo de atividade avaliativa para esse sujeito. Por que isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo real. No curso de Introdução ao Mundo do Trabalho, tem uma atividade avaliativa que propõe fazer uma entrevista no ambiente de trabalho. Se esse sujeito está de licença maternidade, ela não tem condições de fazer essa entrevista, certo? Então, o que é que ela tem que fazer? Ela vai sinalizar à tutora dela que ela está de licença maternidade. A tutora dela sinaliza ao apoiador e o apoiador, junto com a coordenação e o professor, faz a adequação daquela atividade avaliativa para que, durante esses 6 meses, aquela trabalhadora tenha condições de fazer as atividades avaliativas. É possível que a gente identifique que a atividade avaliativa seja uma vez por mês para essa PE? É possível. Isso vai depender da situação dessa PE, certo? Ao invés de ser uma entrevista, ser uma reflexão sobre as competências. Então, essas adaptações nós fazemos para não prejudicar o PE. Agora, nós não paramos o programa, certo? Nós não paramos o curso, por ele se dar em EAD. Então, sabemos também que nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a mulher que está de licença maternidade também tem uma intensa carga de trabalho, né? Então, a gente reduz bastante essa necessidade, essa exigência de acesso a ela no ambiente virtual. Então, a gente propõe uma atividade bem leve. Agora, precisa nos ser sinalizado, certo? Do mesmo jeito, licença médica. Se a pessoa foi internada, se a pessoa está sem condições de fazer determinadas atividades, o curso ele é adaptado para esse sujeito, certo? Mediante a informação, né? Mediante a sinalização da chefia, né, e do próprio TE junto ao tutor, tá? Então, vamos lá. O nosso programa, né, eu falei dos cursos, agora eu vou falar um pouquinho do que estrutura cada um daqueles cursos. Cada um daqueles cursos, ele possui uma meta, certo? Ele possui o plano do curso, onde o trabalhador ele consegue visualizar a programação do curso, tanto conteudinal quanto em termos de cronograma, do início ao fim, certo? Então, ele consegue se organizar para isso.
Esses cursos, eles são organizados por unidades de aprendizagem. O que é isso? Na época que nós fizemos graduação, né? Fizemos ensino médio, acho que ensino médio era mais assim. E a gente tinha as unidades. Não sei se vocês lembram. Primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. O professor organizava a disciplina dessa forma. E cada unidade, ela tinha um conteúdo de referência. Então, os nossos cursos não são diferentes. Eles são organizados por unidades que nós chamamos de aprendizagem. E cada uma dessas unidades, elas possuem um conteúdo de referência, certo? Além das unidades de aprendizagem, nós temos as atividades avaliativas. O que é as atividades avaliativas? É o que nós chamamos nos outros cursos de prova, certo? As atividades avaliativas, elas vão se dar a cada 2 semanas. Então, se o curso possui 16 semanas, significa necessariamente que aquele curso tem 8 atividades avaliativas. Significa que ele tem 8 unidades de aprendizagem? Não. Ele significa a organização das unidades de aprendizagem é por conteúdo. Então, pode ser que a primeira unidade de aprendizagem, cujo conteúdo é a história do SUS, eu tenha 2 atividades avaliativas. Então, se na minha primeira unidade de aprendizagem eu tenho 2 atividades avaliativas, significa que a minha primeira unidade de aprendizagem tem 4 semanas, certo? A primeira atividade avaliativa, 2 semanas, e a segunda atividade avaliativa, outras 2 semanas. E assim vai se dar até o final do curso, né, as 16 semanas, se forem as 16 semanas aquele curso. Além dessa atividade avaliativa, nós possuímos em todos os cursos o que nós chamamos de um questionário de avaliação do curso. Então, se o curso está organizado em 8 unidades de aprendizagem, na 7ª unidade de aprendizagem, é condicionado a esse TE a necessidade dele avaliar o curso. E aí, aqueles que avaliam o curso conseguem fazer a última unidade, que é condicionada, ele só consegue acessar a 8ª se ele fizer o questionário. E ele também tem uma nota por ele ter respondido esse questionário. Então, nós valoramos, né, damos importância a esse questionário, onde eles avaliam o curso, onde eles vão falar sobre os conteúdos, se eles consideraram pertinentes, se eles consideraram que faz sentido o processo de aprendizagem na prática de trabalho deles, certo? Eles vão avaliar o tutor deles, eles vão avaliar a si, eles se autoavaliam também, se o processo deles de disponibilidade de aprendizagem foi bom, de interação no ambiente foi bom, então eles avaliam também isso. Então, esse questionário nós pontuamos. E ele vai estar condicionado ao acesso à última unidade para a gente provocar uma maior adesão. Além das atividades avaliativas, né, nós possuímos o que nós chamamos de atividades de recuperação. Então, vocês haviam perguntado antes, né, aqueles que entram no meio, como é que faz? E eu dei o exemplo do intensivo, né, que é um curso, uma outra modelagem. Esses intensivos, eles são uma recuperação, mas eles não são a recuperação normal do curso. Então, o nosso objetivo é que, ao longo do desenvolvimento desse programa, a gente possa eliminar os intensivos e as recuperações se darem somente dentro dos próprios cursos. Aí eu vou explicar um pouquinho no próximo slide como é que é essa recuperação dentro do próprio curso, certo? Então, nós temos as ementas, o plano de curso, a organização por unidades de aprendizagem, as atividades avaliativas, as atividades de recuperação. Nós temos, então, os e-books e os objetivos de aprendizagem. O que é isso? O que isso representa para o curso? Os objetivos de aprendizagem, para cada unidade de aprendizagem, eles são elaborados para que o TE, o tutor, o conjunto de atores que está fazendo essa formação, saiba quais são os objetivos que se espera
no alcance de sua aprendizagem. Esses objetivos, eles vão estar dentro do e-book. O que é um e-book? É um documento, é uma referência elaborada por aquele professor conteudista, é um livro em formato online, né, de uma linguagem simples, que eles podem baixar, podem ler a qualquer momento e podem voltar para o ambiente virtual para poder responder às atividades avaliativas. Isso quer dizer que os nossos cursos são conteudistas? Não, certo? Os nossos cursos, eles propõem um conteúdo para provocar reflexão e o amadurecimento da prática. Então, o e-book é uma imagem daquele espaço de aprendizagem. Então, se no espaço de aprendizagem tem um caso clínico, certo? Tem uma situação do trabalho para ser provocada, ele vai conseguir baixar essa situação dentro do próprio e-book, vai conseguir conversar com outras pessoas no ambiente de trabalho, pensar sobre aquilo e depois voltar para o ambiente para discutir sobre aquilo e aprender e responder mais ainda, tá? Então, é uma forma que nós encontramos, tanto dele ter um documento, um instrumento de orientação e de referência, como também dele conseguir se distanciar e, ao mesmo tempo, se aproximar, tá? Então, todas as unidades de aprendizagem dos cursos possuem seu e-book de referência, elaborado pelo professor que nós convidamos, e a revisão da agenda da equipe de gestão, certo? Então, essa é a estrutura, certo, dos nossos cursos, todos eles, independente se é a TIC, IMT, PPS ou curso específico, possuem essa estrutura. Além dessa estrutura, né, nós possuímos a formação dos tutores. Aí eu vou falar rapidamente, certo? Eu até já referi anteriormente. Os tutores que estão no processo de formação desses TEs, eles passam também por um processo formativo. E a ideia dessa formação desses tutores é que eles discutam os próprios problemas que eles estão vivenciando na mediação pedagógica. E que isso possa ser a ferramenta de aprendizagem deles, mediada pelos apoiadores. Esse desenho aqui é o desenho que eu falei para vocês que eu ia explicar mais à frente como é que se dava a recuperação. Então, esse desenho aqui é para tentar explicar de forma esquemática como é que se dá a recuperação dentro do próprio curso. Então, cada curso ele é organizado por unidades de aprendizagem com conteúdo de referência. E cada unidade de aprendizagem tem sua atividade avaliativa de referência, certo? O que é que nós entendemos? No método tradicional de recuperação, geralmente as pessoas fazem o curso todo e, ao final do curso, fazem uma prova de recuperação. Dadas as características dos nossos TEs, o perfil dos nossos TEs, nós avaliamos, né, que essa recuperação, ao final, ela não é positiva, porque ela condensa muito conteúdo e ela pode dificultar o processo de aprendizagem desse próprio TE com apenas uma prova ao final do curso. Então, nós criamos um modelo que nós chamamos avaliação longitudinal e cíclica. O que é isso? Que a cada 2 atividades avaliativas, eles podem fazer uma recuperação. Então, esses conteúdos de referência dessas 2 atividades avaliativas, eles vão fazer a recuperação. Do mesmo jeito, ele vai longitudinalmente, então, ao longo de todo o curso, ter disponível uma atividade de recuperação a cada 2 atividades avaliativas. Isso evita que ele chegue ao final do curso e faça apenas uma recuperação. Isso permite que ele acesse também mais conteúdos. Isso permite também que ele tenha mais chance de aprendizagem, certo? Então, esse desenho aqui é exatamente para explicar
a cada 2 atividades avaliativas, nós temos uma recuperação, certo? Que é esse ciclo aqui. Gente, se vocês não entenderem, por favor, perguntem. Ou se quiserem fazer alguma observação, fiquem bem à vontade. Pronto. Esse desenho, esse outro desenho, a gente vai explicar para vocês sobre os cursos específicos. Lembram que os quatro cursos são a TIC, IMT, PPS, Estratégias de Aprendizagem através das Tecnologias de Informação e Comunicação, primeiro curso, IMT, Introdução ao Mundo do Trabalho, PPS, Políticas Públicas de Saúde e o quarto curso, curso específico. O curso específico, ele é organizado de acordo com a formação desse sujeito. O curso específico, eles vêm sendo acompanhados nos 3 primeiros cursos que nós chamamos de cursos transversais por um tutor e dentro de uma turma, certo? Quando eles chegam no curso específico, eles são reagrupados de acordo com sua área, certo? Então, se eu sou técnica de enfermagem, eu vou fazer o curso específico de acordo com minha área. Então, o meu tutor ele vai continuar me orientando? Vai. Mas eu não vou mais fazer parte daquele grupo para aquele curso como eu fazia antes, certo? Então, é isso aqui que esse desenho quer mostrar para vocês, tá vendo? Aqui a turma de um tutor, aqui a turma de um outro tutor. Eles terminam o curso de Políticas Públicas de Saúde, que é o 3º curso, eles são reagrupados. Laranja com laranja para fazer o curso específico do laranja. Lilás com lilás para fazer o curso específico do lilás. Azul com azul para fazer o curso específico de azul, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui quais são os cursos específicos que hoje nós possuímos. Tá cortado, né? Se apertar aquela coisinha ali no lá embaixo, ó. Então já tá Aqui. Muito bem. Então, gente, aqui é o slide que apresenta para vocês conhecerem quais são os nossos cursos específicos. Excel, do básico ao avançado. Excel, do básico ao avançado, tá? Rede de computadores, urgência e emergência em enfermagem, administração e planejamento em saúde, farmacologia, cálculo de medicação em enfermagem, segurança e saúde do trabalhador. Esse curso aqui ele está dentro de uma estrutura bem diferenciada dos demais cursos, então é importante considerar isso, né? Porque a gente vem falando de uma estruturação que se repete em todos os cursos, mas a gente demarca nesse momento que esse curso está sendo diferenciado, tá? Saúde coletiva com ênfase em vigilância em saúde e redescobrindo a língua portuguesa. Boa pergunta, Vinícius. Então, lembra que o 4º curso é de escolha deles, né? Então, se eu sou técnica de enfermagem, certo? E estou finalizando o curso PPS, né, que é o de Políticas Públicas de Saúde. E eu vislumbro para a minha vida, para a minha história profissional, ser administradora, né? Então, eu posso optar por fazer o curso de Administração e Planejamento em Saúde. Então, se eu escolher fazer o curso de Administração e Planejamento em Saúde, eu posso compor meu programa de formação, cujo curso específico é Administração e Planejamento em Saúde. Eu posso ser técnico em segurança do trabalho e posso escolher fazer outro curso. Contudo, os técnicos de segurança do trabalho, né, que é uma formação que nós estamos tratando de forma diferenciada, além disso, for fazer outro curso, ele vai fazer parte, né, desse conjunto aqui de sujeitos, certo? Nós temos hoje, para esse curso aqui,
um engenheiro do trabalho e um médico do trabalho que estão mediando esse processo de aprendizagem. Eles não fazem todos os cursos. Específicos, tem que escolher apenas um. Isso. Não é isso? Os cursos específicos... Pronto, estou entendendo a pergunta. Eles vão fazer os 3 primeiros, que nós chamamos de cursos transversais, a TIC, IMT e PPS, tá? Quando eles chegam no específico, eles vão fazer uma dessas opções. Isso não é chefia, tá? Sabe? Trabalha todo mundo. Mas pode ser. É bom que a gente se Entendeu, Vera, Cleusa, Vinícius? Pronto. Então, ele vai fazer o quê? Um desses cursos, certo? Para fechar os seus cursos específicos. Vamos lá. Outra dúvida que geralmente perguntam em relação aos cursos. Fazendo um desses cursos, em vez de que eles façam outro. Como foi dito aqui por Luzia, esse curso específico é apenas um, né? Eles, infelizmente, não podem escolher mais que um, é apenas um. Isso. Por quê? Porque quando vocês fazem mais do que um, vocês ultrapassam as 300 horas do programa de aperfeiçoamento, né? E aí, esse ultrapassamento, essa extrapolação, certo? Dessa carga horária, ela vai ser contrária ao que se espera para o programa, certo? Turma B. Como assim em relação à turma B? Esses cursos aqui, Hilary, a sua dúvida em relação à turma B, eu não entendi a dúvida. Você poderia colocar novamente, por favor? Esse banner aqui, só para tentar ajudar se foi essa dúvida. Esse banner aqui foi o banner de divulgação dos cursos específicos para a turma B. A turma A tinham esses aqui. Quando a turma B foi fazer os específicos, a gente aumentou esses outros cursos aqui. Pronto, boa pergunta. Lembra que os cursos específicos é o 4º curso? Então, se eu estou em EATIC, ou se eu estou em IMT, ou se eu estou em PPS, eu não posso fazer curso específico, certo? Então, os cursos, eles vão seguindo temporalmente de acordo com a turma. A turma A, por exemplo, já fez todos. A turma B hoje está no 4º momento, está no 4º curso. Então, eles podem fazer o curso específico. A turma C ainda está em PPS. Então, eles ainda não podem fazer os cursos específicos. E assim por diante. A turma D está no IMT. Então, ainda não vai poder fazer o específico e nem o PPS. Entende? Então, nós temos uma novidade para as chefias. Já já a gente vai falar sobre essa novidade. Espero que vocês gostem. Vamos lá. E estamos abertos a sugestões também. Um outro ponto que é importante a gente considerar para o programa de aperfeiçoamento é uma coisa que nós chamamos de projeto de melhorias. Então, eles recebem, deixa eu voltar aqui para um quadrinho, para vocês visualizarem e ficar melhor de entender. Esse quadrinho aqui, quando eu apresentei todos os cursos, né? Apresentei ambientação, EATIC, IMT, PPS, curso específico. Quando a gente soma essa carga horária todinha, 50, 90, 100, 60, dá um total de 300 horas. Então, esses trabalhadores educandos, eles vão receber 5 certificados. Necessariamente, não. Eles só recebem um certificado de EATIC se for aprovado. Só recebe de IMT se for aprovado. Só recebe de PPS se for aprovado. Só recebe do curso específico se for aprovado. E como é que eles recebem de 300 horas, que seria a 5ª certificação? Eles só vão receber a certificação de 300 horas, que é a certificação do programa de aperfeiçoamento, se eles forem aprovados nos 4 cursos e se eles fizerem o projeto de melhorias. Quando o Carlos apresentou as metas do programa Primeiro Emprego,
A terceira meta se refere a propostas de melhorias para o ambiente de trabalho. Então, análise do processo de trabalho e propostas de melhorias para esse ambiente. Então, nós atrelamos a quinta certificação para que eles não tenham que fazer um TCC a mais, a realização do projeto de melhorias. Então, eles fazem o projeto de melhorias, fazem um relato de experiência desse projeto, e aí esse relato de experiência compõe o TCC deles no programa de aperfeiçoamento. Então, eles sendo aprovados nesses 4 cursos e fazendo o TCC deles, que é o relato de experiência para o projeto de melhorias, eles recebem a quinta certificação, que é de 300 horas, certo? Que é uma certificação que é considerada um pós-técnico, certo? O projeto de melhorias, para vocês conhecerem um pouco, rapidamente, ele é composto pela elaboração de um projeto com propostas de melhorias para o ambiente de trabalho. Falando bem a grosso modo e simplificando bastante. Para a realização desse projeto, eles participam de 4 encontros, certo? Que são esses encontros aqui nesses quadradinhos, laranja, rosa, vermelho e verde, certo? São encontros presenciais, mediados por uma pessoa, que nós chamamos de mediador pedagógico. Essas pessoas elas vão a unidades, também o monitor de campo faz esse papel, certo? O supervisor também faz esse papel. Eles vão a essas unidades, fazem esses encontros, e ao final dos 4 encontros, eles têm esse projeto pronto. E aí, ao relatarem a experiência deles, eles comprovam, assim, o TCC deles, né, o trabalho de conclusão do curso deles. E, por isso, recebem a quinta certificação, certo? Se eles fizerem projeto de melhorias e forem reprovados em algum dos cursos anteriores, infelizmente, eles também não vão receber a quinta certificação. Precisa ser aprovado nos 4 cursos e fazer o projeto de melhorias. Esses certificados serão entregues ao final do curso ou na conclusão do programa. Recentemente, nós entregamos os certificados, né, no evento que nós fizemos, para as turmas A, que foram as primeiras turmas que concluíram o programa de aperfeiçoamento. E estamos desenvolvendo um ícone dentro do próprio AVA, onde eles possuem, eles mesmos podem fazer a impressão dos certificados deles. Então, no lado direito do AVA, quando eles fazem login, tem um íconezinho lá, uma caixinha com o nome Meus Certificados. Nós esperamos, né, que até a próxima semana isso já esteja funcionando normalmente, certo? Para que o próprio TE possa ter condições de clicar lá e baixar os certificados deles. Além disso, nós estamos organizando um calendário, né, Carla? Nós estamos organizando um calendário, certo? Para que a gente possa fazer entregas regionais desses certificados, certo? Pronto. 2 perguntas, Alan e Cleusa. Alan faz a pergunta seguinte: esse curso de projeto de melhorias será feito pelo colaborador? Será feito pelo trabalhador educando. Colaborador é o trabalhador educando? Sim. Será feito pelo trabalhador educando. Então, nós vamos à unidade de lotação, certo? Através do mediador, do monitor de campo ou do supervisor. Marcamos uma reunião com esses TEs em pactuação com a chefia, claro, sempre em pactuação com vocês, certo? E aí nós apresentamos para esse TE a metodologia do projeto de melhorias. Nesses encontros, nesses 4 encontros, esse trabalhador educando deve realizar, né, deve elaborar esse projeto de melhorias, certo? É um projeto anual. Ah, mas o curso não é 2 anos? Não são 19 meses? Então, ele vai, ao final dos 19 meses, fazer o relato de experiência de realização desses 2 projetos, certo?
A pergunta de Cleusa. E no caso do projeto não ter sido entregue? Se o projeto não foi entregue, ele deixa de cumprir um dos pré-requisitos para receber a 5ª certificação. Ele vai receber a certificação dos cursos que ele foi aprovado. Se ele foi aprovado em ATIC, IMT, PPS e o curso específico, ele vai receber os certificados de cada um dos cursos. Se ele foi aprovado IMT, PPS, vai receber IMT, PPS. Mas, infelizmente, se ele não fizer projeto de melhorias, por mais que ele seja aprovado nos 4 cursos, ele não vai receber a 5ª certificação. Porque nós estamos atrelando, né, esse projeto de melhorias ao trabalho de conclusão do curso, certo? Então, se hoje a gente não faz o trabalho do TCC, nem o curso, qualquer curso que nós façamos, a gente não recebe certificação. Então, seguimos a mesma lógica, o mesmo padrão, certo? Da educação. Vamos lá. Se eu não conseguir responder, pode me perguntar, tá, gente? Podem repetir a pergunta, enfim. Além desse desenho que a gente apresentou, certo? A gente gostaria de fazer algumas considerações, né? Que a participação desses trabalhadores educandos, ela faz parte, né, do contrato do programa Primeiro Emprego. Então, assim, o programa de aperfeiçoamento, ele é a 2ª meta do programa Primeiro Emprego. Então, não é apenas um desejo, não é porque eu quero fazer, certo? Ele é parte do programa Primeiro Emprego. Alexandre pergunta, os encontros presenciais para a elaboração do projeto de melhoria serão no local de trabalho? Sim. Alexandra, desculpa. Alexandra, esses encontros eles já estão se dando, né, em algumas unidades, em várias unidades. Né? O mediador, o monitor ou o supervisor entram em contato com vocês e marcam essa agenda, certo? Na própria unidade de lotação, no próprio local do trabalho. Esses TEs, né, os trabalhadores educandos, que não estão participando dos cursos, certo? Que não estão fazendo por algum motivo, né, eles estão sendo notificados, certo? E aí, nós elaboramos recentemente uma notificação que esse próprio supervisor, mediador ou monitor de campo, ao irem a essas unidades, né, vão estar entregando a esses TEs e vão estar também pedindo a assinatura de vocês, né, onde vocês vão dizer, junto a esse TE, que tem ciência que não está fazendo os cursos, tá? E se comprometendo, né, claro, o TE se comprometendo a retomar as atividades. O nosso objetivo, ele não é, em nenhum momento, punir esse TE, certo? Mas é ele entender que essa realização desse programa, realização desses cursos, é parte do programa Primeiro Emprego. E não tem como se abster a isso, certo? Outra coisa que é importante é a atualização dos dados. Então, sempre que o TE acessar o ambiente virtual, é importante a gente orientá-los que eles atualizem o e-mail deles, o telefone deles. Por que isso? Porque quando eles perdem a senha, que eles clicam lá na opção esqueci minha senha, é gerado um ícone para o e-mail que tem no cadastro. Então, se esse e-mail está desatualizado, eles não vão conseguir acessar, eles não vão conseguir atualizar. Aí eu vou anotar aqui um outro endereço de e-mail, caso algum dos TEs de vocês falem que não estão conseguindo acesso por causa de senha, tá? Basta mandar um e-mail para esse e-mail aqui que eu estou escrevendo aqui no bate-papo, atendimento, tá certo? ava@fescsus.ba.gov.br. Tá correto? Pronto, esse é o endereço de e-mail, né? A gente escreveu aí do lado, tá? atendimentoava@fescsus.ba.gov.br, que o TE pode enviar caso ele não esteja conseguindo acessar o ambiente virtual de aprendizagem, porque perdeu a senha, porque esqueceu, porque tentou login e não está conseguindo, certo? A minha equipe, PPS, só houve um encontro com eles e foi
pedido que eles enviassem por e-mail, porém eles perderam o prazo de entrega. O que eles podem fazer? Pronto. Vocês devem entrar em contato com o mediador pedagógico, que é o monitor supervisor ou o próprio mediador, a depender de quem foi que fez com vocês, para que vocês possam retomar essas atividades, certo? Vocês têm prazo para retomar, e aí esse mediador ele já está orientado de como é que deve proceder com vocês, certo? O que vocês devem fazer e orientar ao próprio TE é que ele retome o mais breve possível o contato com esse monitor, com esse supervisor, com esse mediador pedagógico, tá? Para que ele possa conseguir cumprir as outras etapas do projeto de melhorias. Vamos lá. Além dessa estrutura, né, a gente tem outras atividades dentro do programa de aperfeiçoamento, que aí dentro do próprio ABA é importante que vocês explorem para vocês conhecerem. O programa de aperfeiçoamento é importante a gente entender que ele é um programa, certo? Como um programa, ele não se restringe apenas àqueles cursos transversais e o curso específico. Ele possui outras formações que vão complementar o conjunto de atores que estão envolvidos nesse programa. Uma ação que possui dentro do programa de aperfeiçoamento, que às vezes nós não nos damos conta da importância desse recurso, é uma coisa que nós chamamos de Portal Trilhas do Ser. O Portal Trilhas do Ser foi um portal criado que trabalha junto aos sujeitos que têm interesse e acessam essa sala, seus projetos de vida. Então, é bem interessante, a gente sugere que vocês indiquem seus TEs para conhecer, certo? Além disso, nós temos dentro dos próprios cursos alguns questionários que vocês respondem, vocês não, os trabalhadores educandos respondem com avaliação sobre o seu curso. Eu sou formada em técnica e administração. Hoje eu estou atuando na CESAB, digamos, um exemplo, certo? Hipotético. E eu estou utilizando na minha prática determinados conceitos, determinados conteúdos, competências, né, da época que eu fiz a minha formação. Contudo, eu também sinto falta de determinados outros conceitos e conteúdos e aprendizagens, certo? Existe um questionário dentro do programa de aperfeiçoamento que se chama Questionário de Retroalimentação dos Cursos, que o trabalhador educando pode responder dizendo quais são os conteúdos, disciplinas, matérias que eles mais utilizam e quais eles sentem mais falta. Esse material, nós elaboramos um relatório, prestamos conta, né, para a Secretaria de Educação, onde a Secretaria de Educação vai retroalimentar, vai rever, né, o programa de seus cursos, certo? Então, um questionário bem importante. A novidade que nós queremos trazer para vocês hoje, né, é que nós elaboramos um curso de atualização para as chefias, certo? Então, vocês perguntaram lá atrás, nós que somos chefias, né, que estamos nessas outras funções, coordenação, podemos fazer o programa de aperfeiçoamento? Aqueles cursos que nós apresentamos são específicos para os trabalhadores educandos. Mas, dada a importância e a necessidade, e no sentido de valorizar o lugar que vocês se encontram hoje, certo? O processo de aprendizagem que o processo de trabalho provoca, nós criamos um curso de atualização, certo? Que nós estaremos disponibilizando para vocês, com previsão de início para março. Então, em fevereiro, nós iremos divulgar e iniciar as inscrições, certo? Então, todas as chefias, coordenações que possuem um trabalhador educando pelo programa Primeiro Emprego, certo? Poderá realizar esse curso de atualização. É um curso que nós nominamos como articuladores de aprendizagem na gestão de saúde. Ele vai se dar pelo próprio ABA. A duração dele é de 12 semanas, é um curso curto, certo? A quantidade de unidades de aprendizagem são 4
e a carga horária é 48 horas, certo? Na perspectiva de vocês utilizarem 2 horas em ambiente virtual de aprendizagem, 2 horas em outro momento para leitura, tem a mesma estrutura lá que a gente falou, tem e-book de referência, tem atividades avaliativas de referência, tem atividades de recuperação. Então, aquela estrutura que a gente apresentou para os cursos dos trabalhadores educandos, a gente está seguindo no curso de atualização para as chefias, certo? Aí, para vocês conhecerem um pouco, rapidamente, quais são os conteúdos que nós estamos prevendo para esse curso, certo? A primeira unidade, nós estaremos abordando algumas questões do próprio programa Primeiro Emprego, certo? E uma reflexão sobre esse SUS. Como é que o programa Primeiro Emprego se insere dentro desse SUS? A segunda unidade, nós estaremos abordando sobre as trajetórias, né? Então, vocês vão discutir na segunda unidade como é que a trajetória de vida interfere no processo de aprendizagem e na atuação enquanto profissionais do SUS. Na terceira unidade, nós estaremos discutindo que papel, que articulador de aprendizagem é esse? Que habilidades eu preciso desenvolver para articular, para mobilizar essa aprendizagem no espaço de gestão, certo? E aí a gente vai estar abordando dentro dessa terceira unidade os grupos de Pichon-Rivière, né? Quando vocês vão poder lá refletir um pouquinho sobre como é que se dão esses grupos, as figuras que compõem esses grupos, como é que vocês podem aproveitar esses grupos para vocês fazerem mediação pedagógica no espaço de trabalho de vocês, certo? Para fazerem provocação, para fazerem a educação permanente que nós tanto queremos provocar, certo? A quarta unidade de aprendizagem, ela já vai abordar um pouquinho mais de planejamento estratégico, né? Então, a gente vai operacionalizar junto com vocês, oportunizar a reflexão sobre ferramentas do planejamento estratégico. Então, que planejamento é esse? Quais são os momentos do planejamento estratégico? E como é que eu reflito esse planejamento para o meu processo de trabalho? Então, esse é um curso, né? Como a gente falou, de 12 semanas, certo? Onde vocês vão poder adentrar conteúdos que nós consideramos como fundamentais, certo? Fundantes nesse processo de gestão, certo? E vão poder estar refletindo junto aos seus TEs e ao restante do conjunto de sujeitos que vocês convivem sobre algumas questões que são importantes para a gestão em saúde. Aí, há uma distinção dentro dos e-books do curso para os gestores, dos e-books do curso para os TEs. Nós estamos provocando um outro desenho de e-book, né, nesse curso de atualização para os gestores. A gente está ousando mais um pouquinho. A gente está bebendo um pouco da metodologia da própria FIT, que a FESC já trabalhou lá no início, quem conhece, quem não conhece, enfim, vocês depois procuram saber mais um pouco. E aí a gente está criando esses e-books para os gestores dentro dessa modelagem. Então, são situações hipotéticas que vão provocar a reflexão desses conteúdos que a gente considera que são pertinentes para a prática do gestor em saúde, certo? É um curso de atualização, certo? Então, por isso que ele só tem 48 horas, mas é um curso que a gente acredita que vai valorizar o papel de vocês e também vai oportunizar essa reflexão e amadurecimento de algumas questões, certo? Para a gente e para vocês. Alguma coisa mais? Vamos ouvir um pouquinho questões que vocês queiram fazer. Então, gente, a gente queria abrir para que vocês trouxessem as considerações, dúvidas, sugestões, críticas. Estamos aqui abertos a aproveitar essa oportunidade, deu uma quantidade bacana de pessoas acessando. É muito importante para a gente vocês terem noção, né, do que acontece no programa de aperfeiçoamento, e isso faz com que fortaleça essa ação. A gente vai estar divulgando, a gente vai divulgar edital, a gente vai divulgar quais são os critérios, tá certo? A gente vai divulgar toda a proposta para a seleção desse curso das chefias.
Obrigada, Silvana. Muito bom ter esse retorno. Alguma dúvida? A gente conta com o apoio de vocês, para que vocês estejam, né, cotidianamente com os trabalhadores educando, perguntando se eles estão acessando, quais são as dificuldades que eles estão tendo, e reportando a gente para que a gente possa auxiliá-lo. Como CESAB, eu gostaria de pedir a vocês também um apoio no sentido de viabilizar a liberação desses profissionais, né, toda semana, são 2 horas, né? 2 horas por semana, que podem ser distribuídas. Então, assim, claro, acordando diretamente com o trabalhador também conversando com a sua chefia imediata, porque dessa forma, não só ganha o trabalhador educando, né, com um programa de aperfeiçoamento, como também ganha a unidade, porque a partir da realização desse programa, eles poderão colocar em prática o que foi aprendido. Então, assim, eu peço o apoio de vocês, né, para a liberação desses técnicos, e, com certeza, todo mundo vai sair ganhando. Agora, você tem posto de atualização, a ambientação é antes de começar. Ela está livre, Alexa. Você pode acessar a ambientação em qualquer momento. A ambientação ela não tem prazo, não tem hora para você acessar, não. Ela está livre. É desde o início do contrato até o dia que você sair. Não tinha lançado. Mas você pode acessar agora, não tem problema. Tá certo? Tem material muito bacana lá para você acessar. Manda um e-mail para aquele atendimento AVA, Alessia. Vou botar aqui de novo, né? Atendimento AVA. Arroba faz pessoas. Então, queria complementar e reforçar. Já. Sim, quem já está no programa tem login, certo? Entrou no programa, consegue acessar. É o seu CPF e a senha 123456. Se não conseguir acessar, se algum erro der no seu acesso, manda e-mail para o atendimento AVA, tá? Por favor. Que bom, Vera, muito bom. É isso aí, tem que cobrar mesmo, perguntar se eles estão acessando. Curso de Libras, massa. Lisandra, a gente vai anotar aqui. Então, reforçando o que foi dito, além de estar lado a lado perguntando, existe uma dificuldade, às vezes, dos trabalhadores educando ter acesso à internet em casa, né? Então, muitas vezes, o computador da unidade é a alternativa que ele tem. E aí a gente pega esse suporte, tá? Para que Estela está aqui da CESAB, ela está endossando também esse pedido. E a gente pede suporte para que o computador, em algum momento do turno de trabalho dele, seja liberado para que ele possa acessar as atividades, porque nem sempre em casa tem uma internet que possa realizar esse programa, o programa de aperfeiçoamento. E como o programa Primeiro Emprego, ele é um programa do governo do Estado, a gente tem todo o apoio da CESAB, isso já foi pactuado, então é interessante que as chefias possam disponibilizar esses computadores também. Maravilha. Tem uma pergunta de Alexandra, que é: o projeto de melhorias que o TE vai elaborar deve ser colocado em prática para fundamentar o relatório de experiência? Então, assim, a experiência, ela se dá desde o primeiro momento, certo? Desde o momento em que ele escolhe qual é o problema que ele vai trabalhar no projeto. O projeto, ele não necessariamente ele precisa ser colocado em prática, mas ele precisa ser um projeto viável, né? A proposta precisa ser uma proposta, de fato, que faça viabilidade com as questões do SUS, certo? Então, não precisa, né, realizar, né? Mas a experiência que ele vai relatar é desde o primeiro momento que ele começa a se deparar com as questões, certo? Do próprio projetar, do próprio planificar, né? Como que ele planeja? O que é uma questão? O que é uma situação problema? Como é que eu olho para essa situação? Como é que eu coloco ela numa matriz de intervenção? Quais as dificuldades que eu tive? Porque quando a gente pensa em projeto de melhorias, a gente pensa também para colaborar com esses sujeitos na aquisição de habilidades, né? Para que ele possa, em um outro momento, conseguir identificar uma situação, problema e propor algo para a melhoria dela, certo?
AVA 2. O endereço para acessar o AVA só aquele finalzinho ali que né? ava2.tesp. A gente pode mandar por e-mail essa apresentação, certo? O mesmo e-mail que a gente enviou para vocês, falando, né, fazendo a convocação dessa webconferência, a gente pode mandar para vocês essa apresentação. E aí, vocês vão ter, né, em síntese, essas informações que a gente conversou hoje. E é ótimo enviar a apresentação para eles. Só tenho a agradecer. Nós também agradecemos, Rosilda. Nós só conseguimos com a participação de vocês. Juntos a gente consegue fazer um monte de coisas, somos muito mais fortes. Por isso que a gente está aqui apresentando para que a gente possa ampliar, ouvir vocês, ter sugestão de libras, aí a gente está aqui aberto, a gente quer justamente ouvi-los para que possamos analisar o que é viável, o que não é, e assim a gente aperfeiçoar as unidades de saúde junto com o primeiro emprego, e quem sabe não, né? Consequentemente, fortalecer ainda mais o SUS. A gente está à disposição. Lembrando que é para as chefias que têm trabalhadores primeiro emprego, nós vamos fazer uma seleção e, a depender do quantitativo, a gente vai ampliar a quantidade de vagas, tá certo? A priori, nós estamos disponibilizando 60 vagas, mas se a adesão das chefias ela for superior, a gente vai estar ampliando a quantidade de turmas. Nós não recebemos um e-mail informando sobre a videoconferência. Anota aí, anota esse e-mail aí. É núcleo? É núcleo. Visa do núcleo, tá vendo? Agora qual é o núcleo? Anota esse e-mail, Alexandre. Mas qual é a unidade dela? NRSL. Muito bom, Gustavo. Eu queria saber que o primeiro emprego é móvel quando ninguém agradece. Qual município, Alexandra? Eu acho que nós encerramos a webconferência de hoje e vou aproveitar a oportunidade e perguntar qual é o tema relacionado ao primeiro emprego para uma próxima webconferência junto com a CESAB e a equipe da FES, que eles poderiam marcar com vocês, chefias das unidades. Vocês gostariam de sugerir qual é o tema relacionado ao primeiro emprego que a gente poderia fazer uma nova webconferência com vocês? E aí daqui a 20 dias, né? Eu acho que é um tempo bom, 30 dias, a gente pode fazer uma nova webconferência. A outra já identificou que se clicar ela consegue baixar a apresentação. Muito bem! Melhorias, chefias. É Rodrigo. Bom dia, Rodrigo! Sim ou não? Eu gostaria que as chefias se manifestassem. Vocês têm dúvidas sobre o aperfeiçoamento, sobre o projeto de melhorias, né? A gente pode falar como é a parte pedagógica do projeto de melhorias, explicar o que é, Maiane também. Sim. A gente pode disponibilizar o link com a gravação da webconferência por e-mail para todas as chefias. Todo mundo recebeu por e-mail, gente. Quem não recebeu, atualiza também, igual a Alexandra. Mercado de trabalho, pois alguns estão saindo do programa. Esse programa é uma grande oportunidade para a inserção no mercado de trabalho. Muito bom, Alan. Aqui o pessoal de Salvador, e a gente vai ampliar para as unidades do interior. O Cine está trazendo um apoio muito bacana para aqueles que estão saindo do programa Primeiro Emprego, tá? Aqui em Salvador, eles vão ser atendidos por uma profissional específica para acolher aqueles que estão saindo do primeiro emprego, para já direcionar essas pessoas para as vagas específicas. E aí eu acredito que no interior também, se eles procurarem o Cine Bahia, identificando que foram no primeiro emprego, eles vão para um banco de dados que vai ter um diferencial, tá certo?
Saúde psicológica dos profissionais. Meninas, vocês devem ter essa atenção. Apareceu a seguinte mensagem: você não pode se manter pelo instituto. Tá melhor mandar um e-mail, né? Rodrigo. Beijos. Beijos. Um abraço grande, gente. Nós agradecemos, tá? A Elisa não conseguiu acessar, disse que apareceu a seguinte mensagem: você não pode se matricular no instituto. Uma pede para ele. Quem não está conseguindo entrar no espaço de ambientação, por favor, envia um e-mail para o atendimento AVA. Ali outro e-mail que você do hospital, deixa do lado. Abraços e até a próxima web. Até a próxima web, gente. Como eu teve algumas sugestões sobre o tema, eu vou perguntar se vocês respondem sim ou não. O que é que vocês acham da gente falar sobre o monitoramento e avaliação dos trabalhadores educando na próxima web? Sim? Sim, A gente pode falar sobre o monitoramento, aquelas avaliações que vocês contribuem respondendo, a importância dessas avaliações, tá certo? Pronto, ótimo. Bacana, gente. Vocês querem já que a gente veja uma data hoje aqui ou a gente manda no outro momento? Vê agora ou depois do Pode ser. Pronto, a gente vê. Vocês. Pronto, ótimo, Alana. A gente vai ver uma data que comunica a vocês, tá bom? Pela manhã também, ok? ADM.NRSCLT no plano regional. Enfim, finalizando, a gente vai enviar por e-mail também, vamos mandar para os representantes via Zap, tá certo? Vamos enviar para todos. Agradecemos mais uma vez, tá? A participação de todos. Tivemos uma considerável participação hoje. Muito obrigada. Estamos à disposição, todos os nossos canais de comunicação. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, que a gente tem um prazer em estar atendendo vocês, tá? Um bom dia a todos. Uma excelente semana, que a gente já está no início, né? E um abraço. Um abraço, a todos. Deixa eu só um fone. Eu peguei o do Parar de filmar isso, não vai ficar.